Então, gente, bom dia. Vamos dar início a mais uma temática, né, da nossa disciplina, que se trata da tomada de decisão e administração. E a tomada de decisão, ela é uma temática não só presente na gestão, né, como competência do gestor, mas também na nossa vida, periodicamente, a gente toma decisões. Algumas são mais difíceis, outras são mais fáceis, algumas exigem planejamento, outras nem tanto. Por exemplo, antes de vocês entrarem no curso que vocês escolheram, no tecnólogo específico que vocês escolheram, vocês precisaram abrir mão de outros cursos para que pudessem seguir em frente com esses. Para que a gente tivesse, por exemplo, tendo essa aula online, algumas decisões foram tomadas, desde a instância do governo, onde emitiu uma portaria que permitiu a aula online, quanto a decisão da faculdade em aderir a essa aula online. Então, a decisão está presente em todos os momentos da nossa vida. E a gente vai discutir um pouquinho como é que ela se desenvolve dentro da área de gestão. Então, dando início, o roteiro da nossa aula, eu trouxe esse roteiro de forma a guiar melhor vocês sobre o que a gente vai discutir, né? Ao longo do tempo, a gente, enquanto professor, vai se adaptando a esta nova dinâmica, né? E eu percebi que o roteiro pode ser uma forma interessante de nortear vocês sobre o que a gente vai ver na aula e o que vai ser discutido. Então, o roteiro envolve o conceito de decisão, para que a gente possa compreender como é que ele se define, o que é realmente decisão, já que a gente tem no nosso senso comum, né, a ideia do que seja decidir, mas o que é a decisão na administração? A gente vai entender quais os tipos de decisão, as programadas e as não programadas. A gente vai entender como é que funciona o processo decisório, que é algo que se desenvolve por algumas etapas. A gente vai entender que a decisão ela pode se dar tanto de forma racional como através da intuição, ou seja, se vai ser mais guiado por um pensamento estruturado, ou se vai ser guiado mais pelos sentimentos que a gente tem em relação a alguma coisa. Os próprios estilos de tomada de decisão, que a gente vai discutir 4 deles. A tomada de decisão em grupo, quando a organização ela se configura como mais aberta, como mais participativa e que permite que as pessoas façam parte do processo de decisão. Ou seja, os subordinados, as pessoas que fazem parte da equipe, e não só a cúpula administrativa, né? Não só o topo da pirâmide. E o modelo de Vroom-Jago, que representa um pouco essa tomada de decisão em grupo, que foi um modelo muito importante para as teorias organizacionais. Então, como eu havia prometido para vocês, vamos iniciar com o conceito de decisão. Sobre a OIPES, eles consideram que a decisão envolve a escolha entre alternativas ou possibilidades com o objetivo de resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade. Então, a decisão ela só existe porque existem várias alternativas envolvidas em uma questão. Ou seja, existem vários caminhos para você seguir e você não sabe qual deles. E esses caminhos podem ser tanto para resolver um problema, ou seja, a organização ela apresenta problemas diariamente, assim como nós possuímos problemas, e esses problemas precisam ser resolvidos. Então, quais caminhos que podem ser utilizados para resolver esse problema? Por exemplo, a empresa pode ser produtora de roupas, certo? Confecção de roupas, e nesse momento na pandemia, quem é que está comprando roupa? Muito difícil, né? Só pessoas ricas que têm dinheiro para estar comprando pela internet, né? Mas, o que a empresa pode fazer nesse caso? Algumas delas, por exemplo, estão disponibilizando em qualquer lugar do país sem cobrar frete. Isso é uma forma de resolver um problema de vendas, por exemplo. Ou pode ser a decisão para aproveitar uma oportunidade, certo? O caso que eu falei para vocês anteriormente, de que vocês, para estarem fazendo curso tecnólogo, vocês tomaram uma decisão, vocês estavam buscando aproveitar uma oportunidade. Fazer um curso é uma oportunidade de se atualizar, de estar competitivo no mercado de trabalho. Então, as organizações, elas também buscam aproveitar oportunidades. Quando elas percebem que podem ampliar os seus negócios, elas vão lá e aproveitam aquela oportunidade, como é o caso da empresa que eu falei para vocês
na semana passada de que está produzindo viseiras, né, de proteção, e ela não fazia algo totalmente diferente. Então, isso é uma forma de aproveitar uma oportunidade. E aqui tem uma frase bem importante, de que a decisão constitui a essência do trabalho do administrador. O que isso quer dizer? Que não existe administrador sem ser decisor. Um administrador é um decisor por natureza, ele não pode se eximir dessas decisões. Ele vai contar com o apoio das pessoas para tomar essas decisões, mas ele não pode simplesmente se isentar de tomá-las. Faz parte de sua essência, do cerne de sua atividade, ou seja, do que o faz um administrador. Então, qualquer pessoa, seja da área de logística, seja da área de gestão comercial, seja da área de recursos humanos, vocês precisam tomar decisões se vocês são gestores nas áreas de vocês. É a essência da atividade. E a gente tem 2 tipos de decisão, basicamente. As programadas e as não programadas. E o que diferencia as duas? O próprio nome nos ajuda a diferenciar, né? A programada, gente, ela tem uma espécie de planejamento por trás dela. É permitido às pessoas pensarem sobre ela antes. Várias decisões são tomadas em relação a ela. Enquanto as não programadas, não acontece isso. Ou seja, as não programadas, elas acontecem em situações inesperadas, certo? E que demandam uma decisão da pessoa, ou seja, uma situação excepcional. Então, o que são as decisões programadas? Detalhando melhor. São soluções para situações repetitivas e estruturadas, ou seja, situações pelas quais as pessoas já estão acostumadas todos os dias. São decisões que elas já sabem a resposta, elas já sabem como abordar, já sabem os mecanismos de atuação, elas já sabem tudo, existe um conhecimento por trás. Se a gente for lembrar, por exemplo, da escola clássica, a gente via muito que para tudo há uma ciência. Então, na decisão programada existe uma ciência. Então, são decisões do dia a dia, certo? O que fazer, por exemplo, se um cliente desistir de uma compra? A empresa já tem uma decisão sobre o que fazer com esse cliente que desiste dessa compra, certo? Então, a decisão programada, você sabe exatamente o que fazer. Existem regras, procedimentos e políticas. Mas o que seriam as regras? As regras são geralmente direcionadas para situações bem estruturadas, ou seja, um supervisor ele sabe o que fazer se uma pessoa chega atrasada no trabalho, por exemplo. Já os procedimentos são como manuais, são regramentos escritos onde as pessoas sabem quais passos tomar se uma situação acontece. Então, por exemplo, manuais de qualidade que existem nas organizações são uma forma de definir procedimentos sobre como um produto deve ser feito, por exemplo. Outro ponto são as políticas, que são orientações mais genéricas, certo? Não são como as regras e os procedimentos que estão ali bem estruturados, são apenas pensamentos gerais, onde as pessoas têm parâmetros para seguirem, mas que a situação não é tão estruturada. Então, exige uma decisão mais subjetiva do indivíduo do que simplesmente seguir uma regra ou seguir um procedimento. Enquanto as decisões não programadas, elas buscam soluções específicas para situações desestruturadas e pouco frequentes. Nesse caso, a gente lembra muito a teoria contingencial que a gente viu na evolução do pensamento administrativo, onde tudo depende, ou seja, a informação é incompleta e ambígua, não se sabe muito claramente como aquela situação está acontecendo ou o que fazer naquela situação. Por exemplo, as decisões que estão sendo tomadas em relação à pandemia, elas estão sendo não programadas. As empresas, elas não esperavam que isso fosse acontecer. Então, elas têm conhecimento que é uma situação excepcional, tanto no nosso país quanto no mundo inteiro. Outro ponto que a gente precisa ver é que o processo decisório ele envolve algumas etapas principais. Mas isso não quer dizer que se trata de um processo assim todo certinho, onde as etapas vão ser cumpridas uma após a outra, não. O processo decisório ele é muito mais complexo do que isso. E às vezes o administrador só executa algumas dessas etapas, enquanto outras são deixadas de lado.
O que os autores trazem é para que vocês entendam melhor como é que funciona a decisão, mas isso não é obrigado que aconteça da mesma forma em uma organização. Até porque não estamos mais na era clássica, as situações mudam, as organizações mudam também. Então, a gente tem as etapas de identificação da situação, diagnóstico da situação, desenvolvimento de alternativas. A gente viu que a decisão envolve você escolher entre alternativas, avaliação dessas alternativas para verificar a mais adequada, enfim, a seleção da alternativa mais viável e a implementação. E, claro, como um sistema, como um processo, ele precisa ser monitorado para ver que se precisa fazer alguma mudança, alguma correção de desvio. Por que eu falei dessa forma, desse processo de forma rápida? Porque a gente vai ver cada uma das etapas dele agora. A primeira etapa que a gente vai ver é identificar a situação, porque se você não identifica o problema ou a oportunidade, você não tem como decidir. Você não tem nada para decidir se você não tem um problema, se você não tem uma oportunidade. E apesar de algumas pessoas acharem que se trata de uma coisa simples, não é. Você definir a situação que está envolvida naquela problemática é uma questão bem complexa. E eu acho importante, antes da gente discutir sobre isso, pensar o que seria um problema. Seria um problema? Um problema é uma situação que tem solução. Se uma situação ela não tem solução, nem a veja como um problema. Certo? Se a gente for pensar, por exemplo, a morte tem solução? Até o momento, não. Então, a morte não seria um problema. O que seria um problema? Você não ter recursos financeiros suficientes para pagar o seu pessoal, por exemplo. Isso é um problema. E o que você pode fazer a respeito? E o que seria uma oportunidade? É algo que pode alavancar a organização, que pode transformar algum processo, que pode melhorar. Por exemplo, se a organização ela consegue uma linha de crédito para investir em novos produtos, isso é uma oportunidade, certo? Então, quando a gente identifica qual é esse problema e qual é essa oportunidade, tudo fica mais fácil para decidir. O diagnóstico da situação. O diagnóstico da situação é você compreender todos os elementos que estão envolvidos, seja no problema, seja na oportunidade, certo? Para que conheça melhor um problema, por exemplo, de saúde, um médico ele precisa de vários elementos que a pessoa relate, o paciente relate tudo o que está sentindo, onde ele esteve, ou como é sua rotina, para que consiga diagnosticar a situação. Do mesmo jeito, na decisão. É necessário entender as causas que levaram àquela situação para que você consiga estabelecer objetivos. Se eu não sei o que levou àquela situação, eu não posso propor alternativas para ela. Então, no diagnóstico da situação, eu vou pensar mais, seja sobre o problema ou seja sobre a oportunidade, para que eu possa começar a definir quais os meios que eu vou utilizar para resolver aquela situação ou agarrar aquela oportunidade. Já o desenvolvimento de alternativas é eu começar a gerar possibilidades que possam responder ao que aquela situação necessita. Seja ele um problema que necessita de solução, seja uma oportunidade que precisa ser agarrada, que precisa ser alcançada. E para isso, os autores eles apontam que você pode utilizar duas técnicas. A primeira delas seria o brainstorming, que vocês devem lembrar que eu utilizei na nossa primeira aula, é a tempestade de ideias. Você utiliza essa ferramenta para trazer tudo o que vem à mente das pessoas quando você trata de algo. Então, se é um determinado problema de recurso financeiro que a empresa não tem, o brainstorm ele pode utilizar as ideias das pessoas para resolver esse problema. E o conflito construtivo, né? Que é quando você cria um ambiente de debate, onde as pessoas possam demonstrar suas ideias, dar sugestões sobre essas ideias. Então, o conflito construtivo é algo bom para a organização, diferente do conflito afetivo, que é quando há brigas, há discussões que não vão agregar para o processo. Quando você consegue utilizar essas ferramentas adequadamente, você consegue chegar a algumas alternativas que vão ser discutidas posteriormente para que possa ser selecionada a que mais se adeque à situação.